Plaquete Xuxa. Painel da Xuxa também que eu tô usando na edição. Plaquete Xuxa. Tá bom. Seja Care Club. Fala turma, tudo bem? Mais um episódio aqui do Podcast. Sou o Xuxa, sou diretor da Care Club. Tô com o meu amigo aqui, Luiz Marquezes, seu da Care Club. Bem-vindos mais uma vez. Olha, tá virando uma constante. A gente vai pesquisar a respeito do nosso entrevistado e a gente vira fã antes de conhecer a pessoa aqui. Mas vamos transformar todo mundo em fã? Vamos, eu tenho uma história, a gente fala, tem uma história importante. A gente é tão fã dessa pessoa, que é obviamente o primeiro episódio 00 da família Manioca. Claro. Mas eu pedi pra ela ser a primeira. Era, eu tinha que começar direito, camisa 1. Mas aí por conta de agenda, 10 é a faixa, faz assim, 10 é a faixa. Aí ela não pôde por causa de agenda, e aí tá no episódio 3. E aí a gente trouxe a queridíssima Mari Brito. Bem-vinda. Referência em marketing esportivo, sou muito fã dela. Copia algumas ideias que você acha que é muito legal, as ideias que eu coloco, mas Você é dela? são Então eu agradeço ela. Obrigado. Parte disso ela pode pegar ela também. Opa! Faz o Pix. Mari, bem-vinda aqui com a Querido, gente. muito obrigada Legal, pelo convite. Que honra estar aqui nesse lugar que eu tanto admiro, que muitos sabem, né? Que é a nossa Disney do esporte. Então, pra quem ama e é apaixonado por esporte, Você é o Mickey. é o nosso Mickey querido, que faz esse trabalho muito bem feito, com muita maestria. Então, muito obrigada pelo convite e espero, né, fazer jus a esse convite tão inusitado, pô 00, fazer aqui compartilhar um pouquinho dessas histórias que a gente vai trocar aqui ao longo do nosso bate-papo. A gente sempre começa aqui, Mari, depois a gente quer entrar na sua história, onde você nasceu, como você começou, mas a primeira pergunta que a gente faz é como é que é a tua relação, e é fácil pra ela, né? Como é que é a tua relação com a atividade física, com o esporte? Me Certo. conta um pouco da tua relação com o esporte e a atividade física. Começando bem. Cara, eu tenho uma frase, assim, que eu uso há um tempo, que eu falo que sorte a minha que eu descobri no esporte uma forma de viver e trabalhar, né? Porque, assim, eu acho que todo mundo, acho que a maioria, né, é apaixonada por esporte. Quem nunca sonhou, né, um dia ser um atleta ou viveu, né, tá dentro desse ecossistema que faz tão bem pra gente. E desde quando eu fiz faculdade, formada em rádio e televisão, eu queria trabalhar, de certa forma, com o esporte. Então, seja da produção de conteúdo, seja... Cara, sendo repórter, né? Eu falo que eu queria muito ser a Glenda Kozlovski com a Glória Maria. Eu queria a junção das duas, porque eram expedições, Ótimas né? referências. Expedições com esporte. Então, desde sempre, eu sabia que eu queria seguir essa forma e batalhei e tal. Acho que quando a gente acredita, a gente tem um propósito, a gente, né, sonha grande e busca, faz esse movimento, as coisas acontecem. Então, eu tive essa sorte também de saber muito nova o que eu queria. E o esporte entrou na minha vida muito cedo, né? Acho que desde criança, meus pais me colocaram tudo quanto é aula, né? De karatê, kung fu, hipismo, judô, futebol, Cuidado. handball. Cuidado, Sabe assim, cuidado. nada é perfeito. Assim, eu não sou boa em performance em nada, mas tudo um pouquinho a gente sabe fazer, não passa vergonha. Performance no marketing esportivo, já tá bom demais. Não, aí a gente dedicou a ela. Excelência. É em nível Aí olímpico. tem que estar. E aí eu fui, né, migrando e me encontrei no tênis. Eu acho que O tênis? o tênis foi um esporte que me chamou muita atenção na época, já, não só de trabalhar o corpo como um todo, mas o desafio mental, você sozinho. Eu sempre gostei de esporte individual, engraçado isso. Me dou bem em trabalho em equipe, em ter As essa... pessoas acham isso também? Boa pergunta, doutor. E aí a gente fala a gente assim, né, meus Eles pais... acham porque eu lidero eles. Eles Já acham demais. Não, mas... Eles saem que sim. E aí eu gosto, sim, sempre gostei muito de esporte coletivo, em equipe, mas me dei muito bem em esportes individuais. O tênis eu me encontrei. E aí, desde sempre, eu falei, poxa, tá interessante isso daqui, quero performar, quero me dedicar. E aí eu fui investindo, mas eu sou do interior, uma cidade, né, pequena, sou de Barretos. Seu de Barreto. Eu sou de Barretos. Te auxilio em qualquer coisa que você decide fazer na vida. E eu peguei Até que o cidade, esporte te ensina, você perde. E seja no individual, seja no coletivo. seja no coletivo, Eu fico e eu nunca pensando deixei de isso praticar alucinadamente a respeito das crianças, né? Em qual esporte ele vai fazer? Qualquer um vai ensinar um monte de coisas pra ele. Você falou de alguns esportes, você falou de lutas marciais, né? De artes marciais, depois falou de esportes individuais. Cada um tem uma característica: a perder, a ganhar, se esforçar, conseguir pelo mérito, perder mesmo se esforçando, ver a qualidade do outro, o reconhecer. adversário é você mesmo, apertar a mão do saber outro. lidar, né, com suas
a sua situação, a estruturação. E no tênis, eu falo mais, assim, do tênis, de novo, eu não fui nenhuma profissional, longe ainda de ter conseguido ali qualquer título. Mas fazia os campeonatos da região, da cidade. Mas o tênis me deu esse suporte na época de competições. Eu joguei federação, joguei brasileiro, tentei jogar, né, fora, assim. Mas você é você mesmo. Então, todas as suas frustrações, quem lida é você com você o tempo todo. E a tomada de decisão. Pra mim, a tomada de decisão também, isso me ajuda muito no meu dia a dia. Todo dia, toda hora, todo minuto, uma tomada de decisão nova. A bola volta pra você, toma a decisão. Você joga a bola volta de novo, toma a decisão. E assim vai. E me conta um pouquinho, eu quero saber um pouco da tua... Quem é a Mari? Acho que você participou de vários podcasts, a gente estudou aqui bastante, então faz às vezes as perguntas, eu quero tentar pensar nas perguntas diferentes. Então todo mundo conhece a Mari, hoje executiva de sucesso, mas como que era a Mari criança lá em Barretos, com o pé de vermelho? Como que chegou, como é que teus pais lidaram com o esporte, trouxeram, eu sei que eles te incentivaram para fazer várias atividades difíceis, você deve quebrar a casa, beber a paraqué. Sim, imperativa, curiosa, imperativa. Me conta um pouco da tua infância lá em Barretos e o momento que você saiu de Barretos para São Paulo e por quê? Tá. Tive o privilégio, né, infância, interior, pé vermelho, muitos amigos, brincadeiras de rua, muito clube. Isso, gente, amo um clube. Sempre fui clube. Tem Barretos lá? Chama Grêmio Tem um clube aqui, chama Care Club. Care Club. Em Barretos não chegou esse clube ainda, mas tem um que chama Grêmio Literário Recreativo de Barretos. Fui nascida e criada nesse clube. Manda um abraço pra essa turma de lá. Pessoal de Barretos, do Grêmio Literário Recreativo de Barretos, quero agradecer a vocês por todos os ensinamentos, todos os momentos muito bem vividos que eu tive nesse clube, que me ensinou muito, e até hoje eu sou sócia, quando eu volto, né, à cidade, estou lá com eles, e é muito bacana. E tive uma infância muito privilegiada, né? Enfim, cidade de interior, mas sempre muito curiosa. Então eu sempre soube, desde menina também, que eu queria desbravar o mundo, eu queria, né, trabalhar, seguir a carreira. Não pensava nem só a nível aqui Brasil, sempre pensei muito em nível fora. Por isso que eu acho que... Legal. Desde pequena eu sabia que eu queria explorar novos ares, mares, né, montanhas e Acho que explorou bem, né? A gente vai entender. Tá dando certo. Explorou bem. Essas brincadeiras de expedições, de caça ao tesouro, eu sempre fui muito curiosa nesse sentido. E quando eu passei a infância, adolescência, depois fui para Ribeirão Preto, que é uma outra cidade vizinha. Fui para uma oportunidade também pelo tênis, né? Minha mãe já estava migrando de cidade, né? Profissionalmente, todo mundo ali. E aí eu acabei indo para Ribeirão Preto. Me dediquei muito ao tênis, fiquei 2 anos lá, que foi de fato onde eu me senti um pouco mais desafiada naquela bifurcação assim que você tem na vida, acho que do esporte no Brasil, né? Você pode ser muito boa, não que eu fui muito boa no tênis, mas você gosta muito daquilo, ou você tem um estudo. Então ali eu senti uma bifurcação muito forte. Você quer jogar tênis, realmente tentar numa... Quantos anos você tinha mais ou menos? Eu tinha 13, 14 anos. E você foi pra Ribeirão por causa do esporte? Porque tua família foi pra lá? Não, minha mãe e meus pais tinham se separado na época, minha mãe, né, acabou escolhendo Ribeirão pra seguir uma nova vida. Eu fui pra Ribeirão Preto, ali o tênis, né, eu tava bem naquela época, já disputando torneios no estado de São Paulo, e ali tinha uma infraestrutura um pouco melhor, né, e assim, novos técnicos, novos profissionais, pra tentar uma carreira, tentar o tênis, né, como um esporte mais sério. E ali foi engraçado porque foi uma bifurcação. Mari, você quer estudar, você quer jogar tênis, né? Porque tem uma hora que o esporte te cobra isso. Sim. E foi exatamente ali em Ribeirão. Eu falei, não vou me dar a chance do tênis. Então ali eu realmente treinei muito. E aí tem um ponto importante, que eu acho naquela época, né? Alguns anos atrás, que eu não olhei pro meu corpo. Eu só pensava no meu corpo dentro de quadra. Eu ficava lá 4, 5 horas dentro de quadra e eu não olhava o meu corpo fora. O que é olhar o corpo fora? É esse cuidado que vocês fazem muito bem feito aqui, né? Essa recuperação, pensar nesse fortalecimento, pensar a longo prazo. E eu sinto hoje, do que eu sinto do meu corpo, tanto que eu me lesionei depois, as dores que eu tenho, quando eu olho pra trás, eu justifico muito esse momento da minha vida, sabia? E não olhar. Você sabe que o que você tá falando é a narrativa aí de muitos atletas. Sim. Que vieram de uma época de volume, que era baseado em volume. Sim. Então a pessoa treinava, se ela sobrevivia, ela virava bom. Então era uma seleção natural. E hoje em dia a gente já tem um conhecimento a respeito de fisiologia esportiva, ortopedia esportiva, fisioterapia esportiva, nutrição esportiva, treinamento em si, que o estímulo é completamente diferente. Então, uma história que eu gosto de contar aqui é que o Cafu, o Denilson, são conhecidos nossos, pacientes nossos,
que eles falam que com 11 anos de idade eles treinavam 8 horas por dia. 8 horas por dia, ele falou. Não dava nem pra fazer escola, né? O cara não conseguiu nem estudar. E hoje em dia, um treino longo da base de times que a gente toma conta aqui no Interclube é 1h40. O cara quer fazer um treino longo porque tem muito tempo pro próximo jogo, de tanto que o estímulo é mais preciso e mais alta produtividade disso, mas o estímulo é muito mais curto. Então você tem que fazer todo esse cuidado ao redor. Porque o esporte, ele é saúde, o esporte de alto rendimento ele pode já não ser, porque ele exige tanto de diversas... Uma hora pode ser. E a Care Club trouxe o recovery para o Brasil, trouxe o conceito de recovery para o Brasil, porque o Gustavo Paglioca, na época, enxergou que aqui a gente não tinha essa visão de fazer a recuperação do tecido, de fazer a recuperação do corpo, para preparar bem para o próximo treino. Porque senão você não está melhor no treino seguinte. Você está um pouco pior do que o treino anterior. Você está cansado, você está cotovelo doendo para jogar um tenista, alguma coisa assim. Eu não tinha informação naquela época, eu não tinha esse tipo de informação. Posso estar muito enganada, mas eu não me lembro de ter tido esse tipo de informação e que eu me lesionava muito. Eu sempre fui uma pessoa que me lesionei muito. Eu sempre tive muitas dores, sempre, assim. E eu sentia, e eu era forçada todos os dias porque eu tinha esse comprometimento comigo, com a minha família, de ter escolhido, não, eu quero ver se eu dou certo nesse negócio. E você sofre calado ali, né? É normal ter a dor, é normal ter a fadiga, mas o excesso... Eu já paguei o preço por isso. Na verdade, naquela época, você até buscava a dor, porque se você não tá sentindo dor, você não tá chegando no teu limite. Tá no seu limite, total. É ruim, ruim. E aí me conta, vamos fazer essa linha do tempo. Então você foi de Barreto, você foi pra Ribeirão. A Ribeirão foi pros Estados Unidos. Já como atleta? Eu fui com uma porta de entrada de atleta, mas fui pra estudar high school. Eu tinha 16, fui pra programa de high school mesmo, fui como motorista, me performei super bem, acho que foi a melhor época que eu joguei tênis ali, sendo A1, né, no caso da escola. Aí cheguei a jogar regional, joguei distrito, cheguei a jogar nacional, ali pelo estado da Pensilvânia. Aí me lesionei. Começou, né? Desloquei o braço, já tinha problema no meu joelho, mas continuei. E aí teve até um convite na época pra tentar a faculdade, mas eu acabei optando por voltar. Né? Escolhas do momento, não me arrependo. Lógico, talvez num outro cenário da vida a gente repensa, né, as oportunidades, mas naquele momento foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. E aí já engrenei na faculdade aqui em São Paulo. Aí migrei para São Paulo, uma nova fase, né? Passei o pano ali na questão do esporte, superei aquilo. E qual faculdade que você fez? Eu fiz FAP, Comunicação Social, com habilitação em Rádio e TV. Numa época, né, que eu não sei falo, a televisão tinha uma participação, ainda tem, né, mas não tinha streaming, não tinha nada disso, era TV massiva mesmo. E eu queria trabalhar na massa, trabalhar com esporte, trabalhar... Você queria ser uma Glenda? A Glenda, minha irmã, minha amiga hoje, minha grande amiga. Glenda, posso dar um beijo pra Glenda também? Pode. Glenda, quero mandar um beijo, você que me inspirou essa vida toda, você que é uma grande amiga, que continua me inspirando, me ajudando, me auxiliando. Eu devo muito a ela, até profissionalmente, assim, a gente tem trocas muito valiosas. E louco a vida, né? Acho que cruzou o nosso caminho e foi incrível. Hoje, provavelmente, é você que inspira ela, porque o tanto que ela tá tendo, ela fez uma apresentadora e você com uma parte executiva, dando mais luz pro esporte, mas a gente vai chegar lá mais pra frente. A gente vai conversar. E fiz arte TV, né? Na TV, nessa faculdade, eu descobri um outro lado que eu queria explorar, que era esse lado de apresentadora, de comunicadora, de estar não só na produção, né, atrás das câmeras, mas à frente das câmeras, quando eu decidi montar um projeto para a faculdade de apresentar um programa, um de rádio e um de TV. Legal. E aí, os diretores ali da faculdade, reitor, aquelas burocracias, como é que fala, acadêmicas, toparam um desafio, deixaram uma equipe dedicada, e aí eu tive um programa de rádio mostrando todo um dia a dia do esporte. Comunicação, era o Rubens? Era o Rubens, era na minha época. Exato. Meu pai trabalhou 25 anos na FAP. É mesmo? Era o Rubens, o nosso diretor lá na época, o Rubens. E aí a gente criou esse programa juntos. Então eu tinha, desde a rádio, levava... O que a gente faz hoje dos podcasts, mas em 2008, 2009. Levava os atletas, falava das experiências, muito pessoal de aventura, então contava sobre as suas expedições. E foi ali que eu me encantei pela família Schurman, né? A família... E eu também tinha esse mesmo programa na televisão, só que eu levava alunos para uma atividade outdoor e contava as experiências. Então a gente fazia rafting, vela, esportes, né, diversos, assim, desde o futebol, vôlei, levava para umas quadras e a gente trazia essa integração de alunos
E foi muito legal, criou uma certa visibilidade, todo mundo queria participar, o projeto tomou uma proporção, mas nada que saísse dali. E aí, nesse programa de rádio, eu tive 2 entrevistas. Uma entrevista com a família Schumann e uma entrevista com a Mir Klink, pra falar de uma vida a bordo. Só gentinha tranquila. Eu era encucada, de lá. Fazia minha produção, ligava, ia com meu radinho, Cara, deve que eu ser gravava incrível com meu isso. radinho, ficava toda, né, ansiosa ali com as pautas. Eu adorava, foi uma fase muito legal na minha vida. E aí eu decidi trazer uma pauta simples, mas uma volta ao mundo em solitário, uma volta ao mundo em coletivo, com a família Schumann e os aprendizados. Fiz 2 entrevistas separadas. Do Amir, ele estava na época em Paraty, a gente fez uma entrevista por telefone mesmo. E a família Schumann falou, vem aqui no nosso escritório conhecer. Eu cheguei com meu radinho. Em São Paulo, eles são de São Em São Paulo, tá em Bibi, na Rua Jesuína Arruda. Fui lá pra Jesuína Qual que Arruda. foi a sua sensação chegando no escritório da família? Você imaginava que eles tinham um escritório Não imaginava. pra comunicar o que eles faziam, as aventuras que eles A faziam? infraestrutura por trás de grandes expedições eu não fazia ideia. Nem fazia ideia, assim, foi algo que... Achou que era um Pode astronauta? saber que faz ideia. Achei que tinha um barco, vida louca que segue, vamos fazer acontecer, mas eu não imaginava quantas pessoas por trás, a dedicação, né, e os núcleos envolvidos de produção, da série de televisão, a parte de licenciamento, marca, palestra, fino, né? Quantas pessoas? Na época que eu cheguei, tinham 6 pessoas. E dedicadas, uma empresa familiar, e depois de 10 anos que eu fiquei, que eu vou contar essa trajetória, já tinham 30 pessoas dedicadas ali aos projetos. E aí, quando eu fui entrevistá-lo, na verdade, eu entrevistei um membro só da família, porque eles estavam, né, morando na Ilha Bela, e tinha o CEO, que era o David Schurman, ele estava Da família da também. família também, que é o cara que toca tudo, estava lá, e eu fiz a entrevista. E aí, poxa, aquelas perguntas, né, da expedição, como que é viver a vida a bordo, você que nasceu, né, num barco, quais são os aprendizados, e aí tinham várias perguntas super legais. E acabou, quando eu voltei pra casa, eu falei, caramba, gostei, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com essa família, eu quero fazer parte desse sonho, eu quero fazer parte desse... Eu sei que eu não sou da família, mas como é que eu posso, de alguma... Vou me adotar. Vamos me adotar, Rito compartilhar Schurman. esse... Adota eu. Compartilhar esse sonho de fazer acontecer, né? Porque eu acho que quando você tem um propósito, eu falo muito propósito, o propósito pra mim era muito claro. Que eles tinham, né? Da primeira volta, segunda volta, terceira volta, e a estratégia, eu fiquei encantada com aquilo, guardei essa informação pra mim, falei, onde eu vou trabalhar com eles? Comecei, já tinha visto filme, já tinha visto, né, os documentários, os livros, mas eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei, gente, quando a gente quer uma coisa, e eu sou dessas, assim, eu ponho na cabeça, meu amigo, não tem quem tira, não tem, toma uma decisão, esquece. E aí eu tava muito centrada nessa história. E aí eu vou contar, acho que eu não contei esse podcast, se eu contei, vocês me perdoem, tá? Conta. Eu já vou lembrar. Prepara corte aí, vamos ver. E aí eu tava dormindo, acordei, eu não sou sonâmbulo, escrevi uma carta. Como você sabe? Tem evidências em casa, não tinha, desculpa, eu não tinha evidência, eu morava sozinha, não tinha evidência em casa, eu andei à noite, mas trancava a casa e tal. E aí eu acordei, eu falei, caramba, eu sonhei que eu escrevi uma carta pra família Schumann, nessa carta, né, eu tava me candidatando pra uma vaga aqui. Eu escrevi essa carta, fui, aí tinha um caderninho como esse daqui, da minha diarista, né, que eu deixava os to-dos assim da semana. Eu olhei, eu falei, caramba, eu escrevi uma carta pra família Schumann. Não tive coragem de ler, porque eu falei, se eu ler, eu vou ficar com vergonha. Sabe, tipo, não sei, fiquei com vergonha. Tirei, assim, do aspiral mesmo, tac, dobrei, peguei na internet direitinho no endereço, já tinha ido lá fazer entrevista, coloquei fechei. Você não leu? Não li e mandei por correio a carta. Foi psicografada. Psicografada, até hoje eu acho. Mandei essa carta, gente. Aí eu falei, caramba, que bom. Tomei a decisão, né? Joguei pro universo, falei, vai vir. Nada. Falei, bom, me queimei com eles, né? Porque, pô, tinha feito uma entrevista bonitinha, com o meu radinho, toda dedicada, né? Você falou, você nem sabe Eu não se na sei, carta eu você não sei. contou que você era a mocinha do radinho. Mas ele vai chegar lá, essa parte eles deduziram ali e tal. Aí passou um tempo, eu recebi um e-mail. Oi, tudo bem? Recebemos uma carta, né? Adoramos a iniciativa, muito como os navegadores, traz aquela parte lúdica, né? Das comunicações. A gente queria fazer uma entrevista com você, abrir uma vaga aqui de assistente da diretoria e tal. Nem sabia o que era, eu queria trabalhar com eles, meu amigo, eu faria qualquer coisa, eu queria estar lá. Aí fui, cheguei de novo. Aí o David me olha, fui entrevista e fala, eu te conheço. Aí eu lá assim, né? Você é a menina das bochechas vermelhas. Vergonha, ficou sobre vermelha. Eu falei, sou eu e tal. Cara, que bacana. Menina das bochechas. Menina das bochechas vermelhas, nunca sei. Você é da menina das bochechas vermelhas. Adoramos e tal. Aí o que a gente quer? Você tá bem. Nunca tinha trabalhado na vida, não tinha nenhum estágio. Tinha alguém bem crua mesmo. Ó, tá vendo começando?
trazer Você nem mandou cultura. e-mail, você mandou uma carta, então realmente faz tempo. Faz muito tempo, eu falei, cara, eu quero fazer uma imersão, aprender a cultura da companhia, vambora. Qual que é o seu objetivo? Que eu falei, ser sócia. Nunca na história. Alguém foi sócio da família? Acho que era família. Oi, meu objetivo aqui é ser sócia. Uau, tá bom. Você ainda tá em transe? Ainda era a entidade? Tomando conta de você? Eu já era você, Eu já eu mesmo. Só que eu fiquei curiosa também pro negócio da carta. Aí, bom, em resumo, eles leram, falaram que, poxa, me apresentei ali, tinha um interesse muito grande em fazer parte da família. E aí, topei o desafio, não sabia o que ia fazer. Já fui pro RH, já assinei, quando você começa, amanhã, e fui. E foi muito legal, pra mim foi uma escola, porque... Você já tinha acabado a faculdade? Eu tava no meu último ano da faculdade. E foi muito legal pra mim, porque eu acho que foi o melhor jeito que eu poderia ter começado a jogar no ambiente corporativo. Porque era uma empresa familiar, uma empresa pequena, uma empresa com muita cultura, uma empresa que o sonho, ele existe, o impossível não existia, porque você, né, que a gente tá... De fato, você dá a volta ao mundo, em 1980, nos décadas de 80, com a sua família, né, que era pra durar 2 anos, durou 10 anos, né, educar seus filhos, o capital social, o capital cultural, o capital intelecto dessa fábrica, tanto que eu poderia crescer, eu abri uma vitrine do mundo que eu não tinha, por mais que eu já tinha viajado, minha família sempre me induziu muito a ir em busca do desconhecido, eu nunca tinha tido essa oportunidade, né, de ver o mundo de outra forma. Não só você, como eu vi que eu falo das pessoas. E eu falei, cara, que oportunidade, quero ficar. E aí foi uma história linda, a gente, né, eu transitei de diversas áreas da companhia, então de estagiária, eu fui passando... E aí, o que foi legal? Porque eu não sabia nos meus skills, né, eu nunca tinha tido... Poxa, o que eu sou boa? Um deles é psicografar. Além de psicografar, de escrever muito bem. Mas, cara, o que eu sou boa além de escrever carta sem ler, né? Eu não sabia. Aí eles descobriram, cara, você tem uma oratória, você tem né, ali os clientes te adoram, você vende bem, você tem um lado comercial que dá pra gente explorar. E aí eu migrei 100%, esqueci um pouco de lado aquele sonho de fazer parte das grandes expedições, de filmar, de estar ali pra dedicar ao mundo empresarial mesmo. Então, eu passei a vender palestra empresarial. Então, como aqui trazer um sonho para o mundo corporativo? Falar de motivação, trabalho em equipe, experiência, qualidade de vida, gerenciamento de tempo, liderança, coletivo, organização, desafios, processo tudo. Então, cara, qualquer necessidade que a empresa tem, empresa XPTO, poxa, tem esse déficit, como a gente trabalha em cima disso? Aí apresentava palestra, treinamento dentro do mar, levando para umas condições adversas para os caras testarem como que é trabalhar a equipe dentro do barco. Nossa, que legal. Consultoria. Então, eu comecei a ficar 100%, assim, fiquei 100% da minha vida durante 6 anos respirando esse mundo mar. E problemas assim, né? Desafios dentro das empresas pra gente implementar com as nossas soluções. E aí fui para de licenciamento, produto, até captar verba, ser uma captadora de... Falando muito, né, gente? Não, você É isso. A ideia Nosso é papel aqui é ser o Gil Soares. Fala. Você tem que falar 99% do tempo. Não, tá fazendo nada. Vocês aí falam, tá? Porque eu empolguei. Não? Pode falar. Tá. Tipo esse. Então a bola tá na sua Depois, não, fica então tranquilo. Depois a gente joga põe a bola pra vocês. um ponto 5 de velocidade, fica tranquilo. Quando vocês põem ponto 5, aí continua, né? Tá todo mundo assim já. Não, pode E falar, aí, tá bem legal. Interessantíssimo. Você parou pra pensar que você colocou uma cartinha dentro de uma garrafa e jogou no mar e a família pegou? Brilhante. Isso sabe que foi essa analogia depois que eles falaram? Sério? Tipo, não, dos navegadores, pra subir uma carta, né? Antigamente era carta e tal, e eles adoraram. E eu me achei super criativa. Ou eu não, né? Eu. Alguém. Teu noturno. E aí foi que... Cara, assim, eu sou muito grata a eles, porque me abriu um leque de oportunidade de entender o mundo das empresas, né? De uma proporção muito diferente, obviamente. Mas o que dá pra ser feito dentro de uma companhia. E ali eu foquei muito nessa captação de recursos para novos projetos. Aí eu entrei de cabeça na última expedição, a penúltima, né? Que eles fizeram, que foi a Expedição Oriente. E eu comecei a olhar as minhas férias, os meus bônus aí de captação, como uma oportunidade de estar a bordo. Então, poxa, pra mim foi a cereja do bolo, que aí eu consegui conciliar o que eu tanto sonhava, e aí eu entendi que o sonho, ele tem esse tempo, né, pra acontecer. Se você continuar fazendo o seu movimento, continuar acreditando, continuar indo atrás, eu respeitei esse tempo e ele aconteceu. Então, eu me senti muito realizada. Falei, hoje, que legal, né, eu construí do zero, e hoje estou aqui participando de grandes expedições a bordo, tendo uma função como uma tripulante, e também entregando o que hoje a gente fala muito de branded content, né, product placement, colocar o conteúdo, né, dentro das marcas no conteúdo, a gente fazer isso em 2010. E me abriu
pro mundo, de fazer isso, né, das minhas redes, aí, enfim, é uma outra história que a gente pode contar aqui. E aí foi esses anos todos, até que eles saíram pra volta ao mundo, aí tá finalizando a história pro Schurman. Falei, Mari, então, a gente vai sair pra volta ao mundo, meu principal produto de venda. Isso aí, eu perdi o emprego, né? Como é que eu vou fazer palestra? Os caras estão indo pra expedição. E aí veio esse convite de se tornar sócia, né? E todo esse know-how, essa expertise, esses investimentos durante todos esses anos, por que não oferecer para outros grandes aventureiros no mercado? Então a gente trouxe a concorrência para dentro. Então, poxa, Xuxa, você é muito bom, você quer escalar o Everest. Tá bom, mas você vai escalar pelo seu sonho, bacana, parabéns. Mas que mais? Como as marcas podem pegar carona com isso? Como a gente cria um produto, a palestra, a exposição fotográfica, você quer fazer um livro? Aí nasceu o off junto. Então a gente produzia muito isso pro off. Aí começou a girar pra mídia. Foi uma fase assim, menina, feliz, aventureira e crescendo muito. Foi muito legal. Você falou de natureza, a gente tem um momento aqui nosso, então a gente, aquilo que eu falei, o projeto que a gente tem aqui, que a gente acredita que tem clientes maravilhosos, como você, muita gente que veio pra cá, e a gente tem um time que eu brinco muito que a Care Club, ela não é uma mesa, ela não é um logo, ela não é uma camiseta bem vestida, by the way, verde aqui, com a Trackfield patrocinando a gente aqui, obrigado Trackfield. A Care Club, isso não é de qualquer empresa, a empresa, as pessoas que estão dentro dessa empresa, e desde o CEO, que é um ortopedista, que é referência, até, porque não, o nosso manobrista, que é um figuraça. Opa. A gente tem um momento aqui no podcast, que é o momento do Zé. O Zé, ele tem um canal na internet, que é Estou Zerado, e ele soube da sua presença aqui, e ele quis fazer uma pergunta do jeitão dele, e aí eu vou passar aqui pra você a pergunta surpresa dele, e depois eu vou ter uma Ele outra fez uma pergunta. carta de hoje em dia. A carta é o vídeo que ele fez pra você. Zé Brito, a pergunta que eu já esteve, estou zerado, já era. O que te levou nesses maiores desafios com a natureza? Porque esse desafio com a natureza aí é demais, viu? Você, eu te acompanho vocês sempre no canal, é o maior desafio. Mas nós, a nossa academia Care Club, ela fez o maior desafio com os atletas. Porque você chega com alguma lesão, alguma coisa, não se preocupe não. Você vai sair daqui zerada. Que a academia tem Maravilhoso, equipe Zé. especializada pra isso aí. Aí Maravilhoso. a pergunta dele é, como que você... Então você estava no tênis, e como que você conheceu esses esportes ligados à natureza? Porque o outro, apesar de ser o esporte, mas é uma outro tipo de experiência. Sim. Pô, você tá no osso, eu e o Marquez, a gente tenta jogar futebol, a gente nem pode falar. A gente ganha no futebol, mas você tá num campo fechado, poxa, você tá num kite, você tá olhando a praia, pensei que a tua paixão é kite. Agora... você tá numa expedição Schurman, cara, você tá, imagina a vista que você tinha, eu sou apaixonado por vista. Então me conta como se iniciou essa paixão por esportes ligados à natureza, e conta também como você iniciou, e conta alguma curiosidade que você tem também dessa experiência, que deve ter tido algumas experiências muito legais disso. Sim. Se você não contar uma boa, eu vou contar uma do Marquese, uma boa também de kite. Tá Eu conta como é que foi essa experiência, Legal. como foi se conhecer essa parte do esporte ligado à natureza. Mais outdoor, né? Então, já foi uma ótima pergunta, porque é muito quando eu tava nessa fase de administrar projetos, experiências, expedições para grandes aventureiros, eu entendi que não só as expedições, né, do mar, mas tinha uma oportunidade absurda de explorar outros ares e também fazer esporte. E aí foi que eu descobri o Everest, só trazendo antes do kite, o Everest. Sem dúvida. Porque na época a gente estava trabalhando num projeto para uma brasileira que ia escalar o Everest. E eu entendi que para você chegar ao topo da montanha, você tinha que fazer uma trilha. E essa trilha é mais alta, ela é mais desafiadora, ela é mais fria, ela é mais tudo do mundo. E não adianta, você não tem como chegar na base sem antes fazer essa aclimatação da trilha. E quando eu fui olhar aquilo, eu fiquei fascinada. Eu falei, caramba, que tem uma imersão cultural, o desafio, né, pessoal, tem as paisagens, como, né, o Xuxa falou, de tirar o fôlego. Você começa um prédio, você olha e fala, cara, não tá vendo esse prédio, é gigante. Literalmente tirar o fôlego. Você olha e fala, cara, esse prédio é gigante, quantos metros tem? Agora você imagina paredões de 7, 8 mil metros, você perde a referência. Eu quero vivenciar isso. Aí, como eu falei que eu sou bem destinada, né, tudo que eu faço, falei que com 30 anos eu vou fazer essa trilha. E aí, pois bem, fiz 30 anos, tava trabalhando em outro lugar, me dediquei, era pra tirar férias. Falei, vou tirar férias, vou fazer a trilha do Everest. Então, férias é um rolê. É um rolê. do Everest. E falei, vou chamar meus amigos, né, Que porque... não. Que não. Não é. Cara, ia chamar meus amigos, porque
Aí chamou os amigos. Experiência boa. Cara, se quiser ir pro Que convite. Meus amigos falam, vai, Marina, quando você vem, tem uma ideia. Meus amigos falam, quando você tem uma ideia, fala, lá vem. E aí, obviamente, metade não aceitou. Falou, não, você tá doido? Vou gastar dinheiro pra passar frio, passar calor. Tem banheiro, banho. Eu tô fora, Marina. Eu quero sorte, quero fazer assim, pra chover gelada. Você tá louca. Eu falei, tá bom. Aí, alguns toparam. Era uma viagem, assim, de férias. Só que eu entendi nessa viagem de férias, que eu, né, 20 anos eu vou anyway, que tinha uma oportunidade de fazer algo a mais. Pô, tinha minha aula com a família Schurman, dá pra trazer marcas, dá pra trazer um conteúdo, dá pra... Tava começando a fomentar muito essa questão das redes sociais, né, já estavam bem Que ano que é isso? ativas. 2019, já tava no auge, assim. Falei, bom, tem um caminho. Só que aí, propósito não tinha. Falei, cara, mas tá sem propósito. Todo mundo faz isso, mas é uma trilha que é acessível. É difícil, você tem que se preparar, investimento, tempo, financeiro, esforço, tudo, mas é factível. Aí eu falei, pô, nesse meio tempo eu conectei com um cara muito especial, Caio Queiroz, que é um ambientalista. Ele ficou sabendo dessa minha viagem e falou, Mariana, já que você vai até lá, que é um lugar que, não sei se você Leva um sabe, negócio pra mim. você pode levar uma encomenda pra mim? Já que você tá indo até lá, que é um lugar que poxa, poucas pessoas, né, no mundo, assim, de fato, têm acesso, mas não estão cuidando. Hoje tem uma questão do lixo muito séria no Everest. Por que você não faz uma viagem com o menor impacto ambiental possível, consumindo só o necessário, fazendo descarte de resíduos em lugares que existem, que não existem, como você se tornar uma lixeira do Everest, tentar conscientizar. Eu falei, interessante, adorei o propósito, quero, mas eu sou zero, não entendo desse assunto, eu não tenho propriedade nem autonomia pra falar disso. Vamos comigo? É sério? Eu falei, óbvio. Vamos. Aí, falei, cara, então muda tudo. Agora a gente vai criar um projeto. E aí, fizemos um documentário. O documentário na época foi pro Off, depois foi pra Band, rodou alguns festivais. Foi muito legal, né? No mundo de natureza e esporte de aventura. E ele foi com esse propósito do documentário. Só que depois se desdobrou em várias outras coisas. E a gente fez essa trilha do Everest Base Camp com esse propósito de conscientização e, mais do que isso, implementar soluções sustentáveis num lugar que estava praticamente um chão, que ainda continua sendo um problema, continua sendo um grande problema. Aumentou as pessoas que querem ir. Comercializou demais a montanha, tem N fatores ali, e que a gente entendeu uma missão, um propósito, e dentro das nossas condições, obviamente, a gente conseguiu deixar um legado e fazer um trabalho muito legal. E quando eu falei, cara, que demais, eu precisava disso. Porque eu falei, eu não tinha mais um esporte que me chamasse atenção. E não é só você ir pra montanha. Eu tive uma preparação, né? Eu fiquei 1 ano da minha vida, abdiquei de várias coisas. Treinava todo final de semana, fazendo trilhas pelo Brasil. Eu decidi, de fato, fechar esse projeto em fevereiro e a gente foi em novembro. Quase menos de 1 ano, mas... A preparação foi de 1 ano pra conseguir... E como foi essa preparação sua? Caralho, Como que deve ser uma preparação? Seco, né? Seco. Cara, eu mudei muitos hábitos que eu sabia que... Né, Quais eles? Abrir mão de uma cervejinha no final de semana, treinar com mais uma planilha regrada mesmo, não é só, vou treinar isso hoje. Não, eu tinha uma planilha de treinos, eu tenho problema nos meus 2 joelhos, né? Eu tenho uma condromalácia 3 e a colateral, corrige, doutor, colateral medial rompido, então eu tinha um cuidado extra com o meu joelho, então eu tive todo o acompanhamento de profissionais, né? Tanto na ortopedia, profissionais da área, né, física ali de fisioterapia. Que pena que na época, né, a gente não tava juntos aqui com a Care, mas foi essencial. Acho que hoje eu dou muito valor no profissional da saúde, né, e dos preparadores físicos, nos fisioterapeutas, porque sem eles, de fato, acho que ter essa equipe dedicada não teria alcançado, muda muito. Todo o objetivo do projeto foi alcançado muito pela essa dedicação do time, né, acho que, de fato. E eu tinha o fato que eu tinha que apresentar, dirigir o documentário e fazer a trilha. Então era muito vai e vem. Tocar o bombo, a gaita, E eu falei, cara, eu preciso estar muito bem preparada. Eu não tenho margem pra ir, tinha patrocínios, eu tinha investidores, uma televisão, né, que comprou o projeto. Eu tinha todo um calendário pra cumprir de exibição durante os próximos 2 anos. A gente nem sabia que ia chegar a pandemia, então eu tinha Nossa, é verdade, pré-pandemia. Pré-pandemia, então eu tinha uma ansiedade muito grande e eu cuidei da minha saúde. Foi ali que eu entendi que saúde é liberdade. Cara, eu preciso dessa liberdade de construir o que eu quero aqui desse jeito, mas eu preciso estar bem. E aí eu me dediquei. Cara, eu me dediquei. Assim, eu fui... Acho que eu nunca fui tão espinada na minha vida. Treino era uma vez por semana. Mas assim, muito mais. Pra todo dia, você leva tua folga, um cara... Não, eu tinha parte de cardio, né, musculação, fortalecimento e muita circulação todo dia. Tinha 7 dias da semana.
Não, tinha um dia de folga, 2 dias, final de semana, mais, né, de folga. Mas mesmo de folga, a soltura. E as botas, naquela época eu descobri, foram essenciais. Gelo, que a gente fala tanto hoje do gelo, né? Naquela época era bastante gelo. E muitos os equipamentos que eu ia levar não tinha margem pra nada. Uma bolha no pé estraga minha viagem, muito desconforto. Então eu testei muitos equipamentos em situações parecidas com o que eu ia enfrentar lá. Então foi muito legal, assim, essa disciplina pra mim também mudou muito, viu, a minha rotina. Até eu voltar pro mercado, né, hoje eu trabalho no mercado financeiro e hoje eu tô tão cuidadosa comigo como eu gostaria. Mas essa experiência foi bem importante. Sabe o que é legal? A Care Club ela é referência em medicina esportiva, as pessoas conhecem. Sim. E recentemente a gente recebeu a visita de uma grande atleta de kite. E ela perguntou pra gente, poxa, mas que estrutura legal, de fato aqui é a Disneylândia do esporte. Mas assim, quem que usa esse espaço de vocês? Deve ser só atleta. E eu respondi, por incrível que pareça, a gente tem um número muito grande de atletas, então hoje atualmente 100, 200 atletas passam aqui da Care Club, principalmente nesse ciclo olímpico, mais 100, 200 no universo de 5 mil. Então, ou seja, 99% não são atletas, são pessoas como você, que são executivos, empresários, que não têm tempo, porque você tem que trabalhar e você quer ir pro Everest. Não é que você quer, que nem o Marquez, ser campeão interno do Pinheiros ou do Paulistano. E fica feliz. Não, eu quero subir o Everest. Então, assim, o que a gente não tem, de fato, é tempo. E aí você tem que utilizar a melhor produtividade do seu tempo com, de fato, os melhores profissionais para te orientar em pouco tempo que você tem de dedicação. E aí que entra a Care Club, que a gente tem a referência de toda essa visão 360, de todos os especialistas da área da saúde, para ajudar pessoas como você. A gente tem inúmeros executivos, presidentes de empresas que vêm aqui com o objetivo de alcançar uma performance esportiva. Perfeito. Então, o nosso público, por incrível que pareça, a gente tem muito obrigado a Santos, não são atletas. São vocês que fazem a máquina girar, que vai doer nos atletas também. Perfeito. Pessoas normais que buscam performance, daquilo que gostam, né, de fazer, busca excelência, ter essa curiosidade, né, de hoje tem tanta informação, tanta tecnologia, tantas coisas novas. Eu acho que vocês são super atualizados, né, são referência no que fazem e a gente sempre busca o melhor. Então, sem dúvida... E você deu 2 excelentes exemplos aqui de 2 polos bem opostos. Ela falou da história dela de quando ela estava no tênis, se dedicando pra caramba, mas não tinha essa visão de pensar no corpo dela, no preparo além quadra. E quando você foi fazer um propósito ainda maior e que você conseguiu já ter, né, esse entendimento além, e que, pelo que você estava contando, é muito isso. As pessoas têm que estar todo mundo na mesma página. Você tem que estar na mesma página do seu preparador de força, do seu fisioterapeuta. Todo mundo tem que estar junto com você, olhando para o mesmo lugar. Porque se um fala uma coisa e o outro fala outra, cada um está indo para um ponto do mapa, você não vai colocar o vetor na maior produtividade possível e chegar no seu objetivo final. Então existem infinitos trabalhos a respeito disso, do quanto isso ajuda até na performance e no trabalho das pessoas, né? Então, por isso que tantos executivos fazem como esporte para ser sua válvula de escape, e eles melhoram o rendimento. E eu fico, ao longo de 14 anos que a gente tem de Care, estou 12 anos na Care Club, a gente vê executivos e cada vez me chama mais atenção positivamente, a gente vê grandes executivos, CEOs de empresas multinacionais, etc., grandes banqueiros, etc., que você fala assim, cara, como é que esse cara consegue ser triatleta do ponto de vista até de tempo? Não é? E aí, o que eu mais observo, e observei nesses últimos 12 anos, é que esse cara, ele faz o esporte dele, e ele tem que fazer 3 esportes por dia, quando ele é triatleta. Quando ele está trabalhando, ele tem uma capacidade de resolutibilidade que é impressionante. O cara vira, brincadeiras à parte, ele vira uma máquina de resolver problema. Sim. O cara é organizado num ponto. Lógico que não é só por conta do esporte dele, é também por conta do esporte dele que ele consegue ser assim, focado desse jeito. Isso me impressiona e me admira cada vez mais. Eu concordo 100%. Nessa instituição que eu trabalho hoje no mercado financeiro, quando eu olho assim ao redor, hoje você vê muito mais executivos que buscam, não só performance, né, obviamente, ali no seu trabalho, mas que tem uma dedicação com o esporte como se fosse um segundo trabalho, real. As inscrições em provas como ultramaratonas, como triatlon, né, o próprio Ironman, pessoas que completam não sei quantos Ironman
maratona. Eu falo, que horas, que momento que você treina? Porque você tá numa cadeira hoje de tanta responsabilidade, de tanta uma agenda caótica, em que momento vocês treinam? Mas é isso, arruma, né? O tempo a gente arruma. E tendo, obviamente, toda uma preparação falando a mesma língua, organizada, com profissionais, que você tem um objetivo muito claro, hoje eu acredito, nossa, hoje claramente eu vejo isso na instituição. Falando em instituição, Laques, a gente tem um presente para nossos convidados, então a gente começou esse podcast bem. A Dux tem uma história muito legal com a gente. O dono da Dux, ele era um desses executivos que você mencionou. E aí ele era viciado em esporte, tanto que ele fez a mesma jornada que você, transformou sua paixão em vida, em meio de produção. E aí ele fundou a Dux, então ele é o cara que fazia triatlo e ele patrocina a Care Club. E aí ele trouxe o meu presente para você. Pode abrir aí. Muito obrigada. Obrigada, Dux, aqui pela... Nossa! E tem esse é o Richard. Richard, que legal. Pós-treino completo para treinos intensos e Quer contar a história do competições. Richard, como eles desenvolveram? A questão é a seguinte, então um dos nossos fundadores aqui, o Dr. Gustavo Maglioca, provocou esse fundador da Dux de que eles precisavam ter um produto de recuperação pós-treino, né? Então as pessoas cada vez conseguem treinar mais e para elas treinarem mais, mas estarem bem logo depois, uma parte importante desse recovery que a gente trouxe em métodos físicos, que é a banheira de gelo, que é conhecida na Care Club, que são as botas que você citou aqui, que é a soltura, que você também citou aqui, de musculaturas específicas do esporte que a pessoa pratica, a alimentação também está implicada nisso, né? Então, como que a pessoa vai fazer o reabastecimento do seu corpo em relação àquilo para focar no que ela perdeu. Então, o Richard tem uma questão interessante que o Gustavo que bolou, o Dr. Gustavo Maglioca que bolou, as proporções que tinham que ter de cada um dos materiais entre carboidrato e proteína. E até tem uma homenagem para ele. Aqui, ó, uma coisa muito legal que é o Obrigada, seguinte. muito incrível. Se você for pegar Embalagem. na embalagem, se você olhar aqui, ó, eles colocam Thank You Doctor, que é uma homenagem que eles fizeram pro Gustavo Maglioca também, pra família. Pra você, Muito obrigada. se divirta. Se divirta, treine. Bom treine. uso. Com certeza. E eu tenho uma pergunta surpresa. Mas sabe uma coisa que eu percebi? Pode. Só pra falar. Aí eu respondi a pergunta do Zezé. Eu falei do Everest, não falei do kite. É verdade, é Pô, o verdade. Zezé vai ficar bravo se ele ouvir esse falar. podcast. É verdade. Não, só pra falar que o kite, da forma que entrou, né, o Everest, a montanha em si, o kite também foi de uma forma despretensiosa. Não conhecia, eu vi Mas falar. confortável, né? Solzinho, na praia, dá pra tomar uma cervejinha. Mas olha, Xuxa, é um esporte que eu mais aprendi na vida. Me deu um tapa de humildade na cara, assim, daquele tapa bem feito, sabe aquele que abre a mão e faz Mas assim, você ó, fala de lado, de lado, assim, ó, aí me humilhou, porque Despojado. Nossa, bonitona do esporte, vou lá, né, fazer tudo um pouco, o quê, meu amigo, eu nunca comi tanta água na minha vida, nunca achava tão difícil, eu falei, não é pra mim, eu fui humilhada, porque, primeiro que é uma coisa diferente que eu tinha feito, Pra quem te levou? É importante saber quem que te levou. então, através, vai. Na hora que você pegou a pipa e começou a pegar, você falou assim, putz, tô pegando. Aí depois te colocaram uma prancha embaixo, quero saber a sensação dessa segunda parte, porque são dois esportes. São dois esportes. Tem a pipa e tem a tal da Você prancha. supera, você supera, né, a fase 1 ali com do kite control na areia, depois da... Body drag. Tá achando que tá lindada. Depois é outro esporte quando você põe. É outra. Aí se é outro, é outro, sabe? Vem assim, bem dado, do outro Surra. lado. Esse é surra. Esse é Eu surra. falei, caramba, né? E eu falei, agora eu não posso desistir. Porque eu falei, como assim? Eu pensei em desistir várias vezes. Mas como eu entrei, né? Através dessa organização que eu trabalho, a gente patrocinava a modalidade do kite. E aí eu fui pra entender esse universo. Eu falei, cara, vou entender, eu também quero praticar. E aí uma dessas experiências que acontece no Nordeste, que é muito legal, acho que o Ceará hoje é a Meca, a gente é um país privilegiado, temos vento constante, água quente, é um país que tem ídolos no esporte, né, aqui dentro e fora, e eu falei, cara, o que tá acontecendo? Onde eu estava, que tá tudo isso acontecendo no kite, e eu não tava por dentro. Eu fiquei curiosa, fiquei animada, entusiasmada com essa oportunidade de conhecer melhor o esporte, e fui fazer essas aulas num programa. Pode falar aqui nomes? Tá Pode. Na Duotone Experience, que pra mim é a melhor experiência de kite, sem dúvida, do Brasil, de kite trip. E eu fui nessa... É uma agência, eles são uma agência. Duotone Duotone é uma marca de kite. Pra mim também... praticar kite. Eu tenho que estudar Já, isso. você vai ter que ver a Duotone Experience. Tá bom? Maravilhoso, maravilhoso, assim, uma marca de kite que eu me identifiquei, que eu adorei a experiência. Acho que quando essa experiência ela é bem dada, você fala, cara, eu fui pega naquilo. E ali eu tive a oportunidade de conhecer melhor o esporte, tomar várias surras, como eu falei aqui, falei, não posso desistir. Só que você não mora em São Paulo, meu amigo. Como é que eu vou ficar indo sem contar que é um esporte
caro também, né? Você tem que ter certeza do que você quer. Eu falei, não, eu quero aprender. E a curva de aprendizado, ela é bem longa. E eu tive muita... Tô recente, gente. Eu tô aprendendo agora. Eu sou uma patinha ainda ali. Mas eu tive essa sensação gostosa. Não, sou, assim, de fazer os downwinds, de... Pelas fotos, ela tá voando, brother. As fotos do Instagram dela, ela tá super... Photoshop. O fotógrafo é muito bom. Fotógrafo é bom. É boa? Fotógrafo é boa. Fotógrafo é boa, melhor que o nosso tempo também aí no Brasil. E aí, a gente, né, eu, no caso, fui persistente nesse esporte. E aí, que eu virei a chave, que eu entendi Você não pode fazer força? que e é jeito, e você entende, é tempo. Eu entendi que eu precisava de um tempo de aprendizado e que eu tinha que respeitar esse processo e que não era no meu tempo. E aí eu comecei a curtir o esporte. Hoje é o esporte que eu mais amo fazer. Sensacional. Sou começando ainda, viu, gente? Os kitesurfers estão ouvindo, pelo amor de Deus. Eu sou humilde em falar que estou aprendendo, mas de fato é o que eu mais... Cara, eu É um troco absurdo, tá qualquer no meio lugar da natureza. do mundo. Mas você quer ir pra pai? O que você quer fazer? Não, eu quero ir pro Ceará, quietinho, fazer meu kite. Hoje é o Preá tá programa muito que eu legal. mais amo. O Preá, o Ceará como um todo. E a preparação pro kite é fundamental, gente. Como que é a preparação pro kite? Mas sabe que assim, não sei se você é a melhor pessoa pra falar preparação, mas acho que o fortalecimento, sem dúvida, e essa preocupação, aí você me corrige, toda vez que você faz kite, você é Isso, doutor, não. na área. Referência Não, no kite? referência ao kite também. Peraí, deixa eu ver se ela vai falar certo. Assim, eu tenho plano no joelho, por exemplo, entender os movimentos que eu faço, simular, talvez, né, em alguns exercícios, o fortalecimento adequado, ter esse acompanhamento com fisioterapia, porque no meu caso eu entendi que fisioterapia não é só pra cuidar do problema, mas ele é pra sempre. Eu vejo fisioterapia pra sempre. Você falou uma frase aí. É pra sempre. Estupendo. Pra mim, eu não consigo olhar assim, não, que eu tô machucada, não, fisioterapia pra mim é igual escovar Fisioterapia dente. é muito mais Fazer. que isso, né? É muito do que mais. só recuperar de uma lesão estabelecida. Você pode se proteger, você pode fazer e eu prevenção. acho que essa palavra, perdão, é prevenção. Eu acho que pra você fazer um kite porque a chance de lesionar também é grande. De qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, Ficar parado em casa também. No sofá, no Netflix também. levantar errado aí, não ficar no joelho. Então tem várias oportunidades de trabalhar pra temporada. E eu quero focar, inclusive, gente, vou voltar aqui pra cá pra cuidar da temporada do que vem. Certeza. Com vir. certeza. Segundo Pode vir. semestre Se tá vem, chegando. Segundo semestre tá chegando. Chegando. E aí a gente tem um ponto que é a pergunta surpresa. Ah, é verdade. É um cara que, o nosso amigo aqui, o carinha aí, ele também fez questão, soube que você ia vir pra cá, fez questão de mandar uma pergunta. Não sei se você vai gostar da pergunta, Ou da pessoa. ou da pessoa também, mas eu vou te mostrar aqui, ó. É um cara que o Marquese conhece bem também. Conheço bem. É um cara que eu diria assim, que tá felizão. Tá feliz? Ari, minha amiga querida, Bruno aqui. Olha só, você como uma das minhas referências na área, eu queria a sua opinião. Como que você vê atualmente o cenário de sports marketing no Brasil? E qual que é a sua visão do futuro, né? Eu te vejo ficando gigantesca nessa área nos próximos ciclos olímpicos. E eu queria saber qual que é a sua visão, como que você imagina que vai ser esse relacionamento entre marketing e esporte nos próximos ciclos, nos próximos anos no Brasil. Beijos, saudade. Querido Bruno Fratos, grande amigo, medalhista olímpico, referência pra mim, uma pessoa profissional. Que legal, fiquei feliz dessa surpresa. Cara, assim, eu acho que o esporte, ele, pra qualquer marca, tá? Não vou nem trazer num segmento. Eu acho que como esportes marketing, dentro de qualquer instituição, seja qual for, ele é um excelente canal pra alavancar a transformação, oportunidade, né, de trazer, não vou chover no molhado, mas de trazer, né, oportunidade, sim, sem dúvida, construir ser humanos, né, com o olimpismo em si, você falou dos Jogos Olímpicos, eu acho que esse fair play, amizade, né, todos os valores olímpicos, ele poderia ser adquirido dentro e fora, né, do esporte, não só na competição, mas para trazer para a empresa esse momento de olimpismo é fundamental. Ele é um canal extremamente importante para você trazer relacionamento para cliente, experiência, abrir novos negócios, fortalecer antigos negócios, você gerar awareness de marca, você criar campanhas, você trazer uma comunicação muito dentro dos valores da companhia, com os valores que o esporte traz. Ele é um mar de oportunidades. E mais do que isso, eu acho que você tem que olhar o esporte, né, não só como essa ferramenta do marketing, mas uma ferramenta de transformação social no esporte. E no Brasil, o brasileiro, o brasileiro é um Brasil demais, gente. Eu acho que a gente tem ídolo, porque o Brasil gosta de ídolos, né?
E a gente tem que pensar um pouco, Mariana, a gente só ama o esporte quando a gente tem ídolo. É o Guga, agora todo mundo quer jogar tênis, agora é o surf, agora, não. Acho que a gente precisa pegar menos aos ídolos e olhar mais as oportunidades desse polo que o Brasil tem de futuros atletas e como que a gente pode ser essa referência. A gente olha muito para os Estados Unidos, olha muito para outros grandes países, sem dúvida estão ainda muito à frente da gente, mas eu olharia mais para o nosso jardim, assim. A gente tem muita gente boa para ser criada, para ser desenvolvida e muitos ídolos também, obviamente, para ser respeitados. E o marketing esportivo ele é mais uma ferramenta para a gente, para trazer essa transformação no esporte. Eu já tenho muita sorte de estar numa instituição que ela abraça o esporte como uma das principais ferramentas, os principais goals, objetivos de investimento dentro do esporte. É lindo de ver, né? A gente está criando uma história, construindo, e você olha outra coisa muito importante dentro do marketing, eu acredito. A consistência. Hoje eu olho o brasileiro como um todo, às vezes muito oportunista, assim, tá bombando isso, vamos investir nisso, investir naquilo, e a gente pensa menos em consistência, e o esporte exige uma consistência, é tudo muito a longo prazo, e paciência, né, que uma hora o resultado vem. E é isso. Tá dando aulas. Imagina. Aí eu ficar aqui, eu vou ficar sobre o esporte. E você falando, a gente conecta muito com isso, né? Porque você trouxe o lado das empresas, o quanto elas podem se beneficiar. A gente vê o lado humano, né? E como todos nós viemos do esporte, a gente brincou aqui que nós somos do futebol, mas eu também já fiz muitos esportes, o Xuxa também, eu fui decatleta. E o quanto o esporte traz pra gente, e todos nós que constituímos a Care Club um dia viemos do esporte, querendo trazer aquela visão única com todo mundo na mesma página que a gente conversou lá atrás, né? Então, o médico, o fisioterapeuta, o treinador, o nutricionista, todo mundo na mesma página, para trazer saúde para as pessoas, né? Para trazer saúde e bem-estar. E a coisa mais difícil dentro da medicina, e isso eu posso falar e ninguém vai me corrigir porque isso está certo, a coisa mais difícil é você fazer uma mudança de estilo de vida. E o esporte é uma ferramenta inigualável para fazer isso. Então, a gente nasceu do esporte, de uma clínica de medicina esportiva que sonhava com isso, e aí a gente foi crescendo e abraçando mais e mais público, porque isso cativou as pessoas a se cuidarem melhor, como você um dia se cuidou melhor, como você um dia vai se cuidar melhor. Eu preciso me cuidar melhor depois, agora até me deu até mais motivação de voltar pra cá e voltar com tudo, sem dúvida. Eu acho que a gente, nós três dessa sala, a gente é privilegiado, porque a gente gosta de esporte. A gente conseguiu fazer com que o esporte seja um meio de vida, não que nem a gente sonhava, todo mundo sonhava em ser um atleta. Também, eu não sei o talento do Marques no futebol, o meu não é para trabalhar com futebol. Mas a gente conseguiu, de certa forma, trazer o esporte para ser o nosso meio de vida. E aí, de fato, a gente traz as empresas parceiras do que a gente trabalha, vantagens ligadas ao esporte e rentabiliza isso. Teve um evento de uma instituição financeira também que eu fui, que foi muito legal, que você fala de tendência, falou de um monte de coisa, e aí dentro do painel que tinha de 4 lugares, tinha um específico para falar como o esporte pode rentabilizar a sua empresa. E era um cara muito bacana, só que eu tava indo com a filha do nosso sócio, filha do Kayate, e ela queria muito ver uma outra palestra, e era no mesmo horário. Da parte social. Então eu tentava meio que mudar ali o canal para ver, eu queria conversar com ela também, então eu consegui acompanhar toda a palestra. Tentei jogar no YouTube para ver se eu achava essas palestras, mas não achei. Mas um ponto que eu consegui pescar um pouquinho daí, e aí acho que você é referência também pra gente conseguir responder isso, que é uma parte técnica, o esporte ele tem uma força gigante, ele leva a marca muito mais forte, mas é difícil a gente ter números e indicadores de conversão. Então, ao longo de toda a sua experiência com família Schurman, com tudo, como que, se você é um executivo de marketing e você nem é que nem a gente, acho que a gente é até mais fácil, a gente sabe até como fazer, mas a turma de fora, que você tá vendo esse podcast e você quer, como é que eu consigo pensar uma força esportiva do esporte e como é que eu consigo levar para o meu CEO para falar assim, invista no esporte, que a gente vai trazer mais resultado para a companhia e vai converter. Você como profissional da área, o que você sugere para essa turma que está quase na beiradinha para acreditar no esporte para investir e precisa daquele empurrãozinho? Talvez esse podcast agora, o que você sugere para essa turminha? Depende muito do objetivo de cada empresa, né? O que quer alcançar. Eu vou dar um exemplo muito... Primeiro, eu acho que o propósito, né? Quais são seus KPIs e como o esporte ele pode atingir
os seus principais, né, objetivos através, depende do patrocínio, se é um patrocínio num evento, se é num atleta, se é numa confederação, federação, se é numa liga, se você procura, se quer o EMA, você quer, né, tá na mídia massiva, você quer comprar mídia paga, tem N caminhos para você hackear o esporte. Mas no nosso caso, né, como instituição financeira, eu acho que por ser trazer resultado dentro de casa. Como? No nosso caso, abertura de novas contas, né? Como? Converter. Como eu mensuro isso? Criar campanha. Então, abre a sua conta, concorra a isso, e você cria... Até volto, né? Não é nem concorra, né? Eu acho que é como você cria campanhas estratégicas que chamem a atenção daquele seu consumidor, que você não falaria com ele se não fosse através desse patrocínio. Você fura a bolha, você fala com aquele público através daquele patrocínio. Então, seja ele através de um território esportivo, seja ele por uma liga específica, seja ele através de um atleta, como que você atinge aquela audiência conversando através, né, investindo para falar com aquela pessoa. E o que você quer daquela pessoa? No nosso caso, a gente gostaria do quê? De abertura de conta? Não, de abertura de novos cartões? Ou não, justamente pegar aquele cara que é fissurado, que eu tenho dentro de casa, que é um cara super relevante, proporcionar para ele uma experiência money can buy? Ou não, eu quero trazer e fortalecer relacionamento dentro de casa, criar campanha de incentivo. Eu acho que tem N maneiras que você pode trabalhar aquele patrocínio, desdobrar isso, né? E ativações, eu acho que você trazer experiências imersivas, trabalhar aquele patrocínio de uma forma que você cria para o seu consumidor uma experiência que ele só teria através daquele canal que você está criando, isso também é uma forma de converter, fidelizar. E aí é muito de cada companhia, né? Eu falando mais do meu métier ali, que é a instituição financeira, que no caso a gente, além de trazer awareness, além de trazer relacionamento, além de criar experiência, como que eu trago novas contas para dentro da casa e eu consigo mensurar que foi através daquele link parametrizado, através daquela estratégia, daquele patrocínio do esporte. E hoje a gente consegue, a gente tem tecnologia dentro de casa hoje que eu consigo mensurar em nuvens, em dash. Qual que foi o ponto de entrada até os daquela principais, pessoa no ecossistema? Até por território, por evento, por campanha. Então hoje eu consigo justificar pro meu diretor, pro meu líder ali, olha, através dessa ativação a gente gerou esse resultado, através disso, opa, então vamos botar mais força aqui. E aí começa um plano estratégico em cima disso. Mas é muito de cada companhia, né? Mas sem dúvida, se puder dar uma dica para finalizar a sua pergunta aqui, eu não tenho dúvida que o esporte é um meio de comunicação forte para você comunicar, para você ativar, para você se relacionar com o seu público de maneiras muito positivas. De maneira muito positiva. Estamos indo para a reta final. Tem a última pergunta. Primeiro eu queria agradecer Fratos, não pela mensagem, não pela mensagem, porque assim, o Frato, quando eu fui conversar com a Mari a primeira vez, aí depois da Kertan, ele falou assim, pô, a academia do Bruno, meu amigo não para de falar de lá. Então me facilitou a vida, trazer a Mari para uma conversa aqui com a gente, porque ela já ouvia muito da Care Club. A gente nunca fez uma ativação com o Bruno, nada. E ele defende muito. Então, Bruno, obrigado de verdade pela mensagem que você mandou aqui. E por convencer ela a acreditar na Care e me conhecer a Care. Então, pelo menos um cliente você já converteu aqui pra gente. Olha o indicador aí. Olha o indicador aqui. E aí, pra finalizar, eu vou falar a última pergunta, mas antes, também conectando com a parte das empresas que acreditam no nosso propósito, no nosso trabalho. Que isso, mais tava presente pra acostumada, você. hein? Como é que eu boto podcast depois? Tô muito mal acostumada aqui. É isso, Coisa agora você vai maravilhosa. comprar nossa mesa. Que excelência! Que delícia. Obrigada, Trackfield deu um pessoal. presente pra você também. Obrigada, Trackfield. Demais, hein? Pode abrir? Pode, Pode mostrar? Perfeito. Meu dia a dia. Excelente, amei. Legal. Acho que tem. Excelente. Não tem nada dentro. Deixa eu levar as Aí, ó, coisas pro do kart kite. aí. Acho que tem dentro também. Eu adoro. Tem dentro também, presente pra você. Uma garrafinha Uma também. garrafinha, perfeito. Adoro. Nunca é demais. Maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada. E aí a última pergunta que a gente faz, e aí você é uma referência nisso, e tem muito a ver com a gente aqui, o que você meio que pincelou, mas eu queria que você falasse melhor para fazer o corte, fica preparado para fazer o corte. O que é saúde para você? O que você entende que é saúde? Que é muito subjetivo, mas o que é saúde para você que ama esporte, que não tem alguns problemas no joelho aí, mas o que é saúde para você? Cara, a saúde eu entendi, nova, mas eu entendi por não só joelho, mas por outros fatores da vida, que saúde pra mim é liberdade. Saúde é liberdade. Saúde é liberdade, é paz de espírito, saber que você tem saúde pra você tomar as decisões com a cabeça pensada naquilo.
saúde é cuidado. Eu acho que quando você tem saúde, você entende o poder da sua saúde, sem ela você não é nada. Você repensa, se tem um cuidado, você repensa o que é prioridade na sua vida. Hoje, pra mim, prioridade, eu não vou inverter as ordens, é saúde. Saúde. Primeiro saúde, o resto, você com saúde, você entrega, você faz sua cabeça boa pra qualquer outra coisa. Se eu pudesse, de fato, defender em uma palavra, saúde pra mim é liberdade. Que legal. É liberdade. Maravilha. Quer finalizar? Saúde, Não, finalizar agradecendo a presença dessa pessoa incrível aqui. Como eu comecei falando, termino referendando ainda mais de que a gente traz as pessoas, a gente vira fã das pessoas. É verdade. Que é bacana demais. Então, a nossa posição aqui é a mais confortável possível. Porque a gente tem convidados incríveis. obrigada. Mais uma aqui para vocês, a Mari. Olha, foi um prazer enorme ter aqui você com a gente, participando, contribuindo com as suas histórias que são sensacionais. Teria muito mais pra gente ficar falando aqui. E quem sabe a gente não pensa nisso em fazer no segundo episódio. Vou me preparar aqui no Care Club para minha próxima aventura. Então a gente vai verdade. quando eu voltar para aventura, eu vou compartilhar depois com vocês. Fechado. Vou treinar aqui. Combina comigo que a gente vai começar pensando no propósito. Fechado, doutor. Rafa, obrigada, tá? pelo convite. Turma, obrigado porque acompanhou a gente até aqui. A gente vai soltar os nossos cortes tanto no YouTube, tanto no Instagram. Quem gostou da entrevista até agora, curta, compartilhe, se inscreva no canal, comente. Cada vez que vocês falem do engajamento pra gente, a gente entende quem são os convidados que vocês mais gostam e ao mesmo tempo a gente dá mais força pra gente fortalecer esse projeto. Obrigado mesmo, até o próximo episódio. Valeu, vambora. Valeu, pessoal.